Boa tarde, pessoal. Bom, hoje nós vamos ter mais uma reunião do nosso grupo C.S. Lewis Talk. Estamos continuando o nosso estudo no livro Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E hoje vamos receber o João e a Camila Oliveira para falar sobre o amor eros, né? É o capítulo 3, né, João? Estou certo ou estou errado? Ou é o 4? Agora eu não me recordo. Na minha versão é o 4, né? Perfeito. Essa aqui é do Thomas Nelson. Aqui. Isso, maravilha. Eu tenho a versão antiga do livro. Bom, pessoal, o João e a Camila são lá do Mato Grosso, né? Qual cidade vocês são? Cuiabá. Vocês são de Cuiabá, mesmo, da capital. É a Débora que é de outro lugar, né? A Débora é do interior. Não sei. E nós chamamos ambos para falar sobre o capítulo sobre amor eros, né? Justamente porque eles são casados, têm experiência aí de vida dentro desse tema que o Lewis vai abordar, ok? Lembrando, pessoal, que vai ficar gravado, depois vamos postar no nosso canal, tá bom? E vou dar a palavra agora para o João e para a Camila, para que eles possam aí iniciar o nosso bate-papo, né? Iniciar aí a exposição, ok? E depois da fala deles, a gente vai abrir para um bate-papo, uma conversa, certo? João, a palavra está contigo. Camila, vocês estão aí com a liberdade. Beleza, o David já nos apresentou, né? Eu sou o João Augusto, daqui de Cuiabá, Mato Grosso. Sou a Camila, daqui de Cuiabá, Mato Grosso também. E a gente vai falar um pouco desse capítulo 4, que é o capítulo, no caso daqui da Thomas Nelson, né? Do C.S. Lewis, é o capítulo 4, Eros. E a gente vai fazer uns comentários. O capítulo é bem extenso, então a gente teve que diluir algumas coisas e compartimentar para facilitar no entendimento do que o Lewis trata nesse assunto. Então ele fala desde a mitologia da antiguidade, quanto questões teológicas e tal. Então é um capítulo, como os outros capítulos, bem extenso e bem diversificado nos assuntos. Tá? Então a gente vai apresentar aqui. Nós somos muito fã de filmes, gostamos muito de filme, então a gente separou 2 filmes aí com 2 trechos de falas que são bem a particularidade que o Eros tem, tá? Para nós, né? Então esse primeiro é do Orgulho e Preconceito de 2005 e esse aqui é o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel de 2001, tá? Ele é o primeiro aqui, ó. Uhum. Tenho lutado em vão, não resistirei. Meus sentimentos não serão reprimidos. Você deve permitir que eu lhe diga o quão ardentemente eu a admiro e a amo. Darcy para Elizabeth em Orgulho e Preconceito de Daniel West. Lembrando que essa fala é do livro, tá? No filme eles deram uma remoldada nela. E aí nós temos aqui da Arwen, né? Eu nem sei se fala assim o nome dela, Arwen, alguma coisa assim. Eu preferia partilhar uma vida com você a enfrentar todas as eras deste mundo sozinha. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que o Lewis, ele pega o amor e ele cria uma certa diversidade dentro do próprio amor. Ele caracteriza em camadas, né? E nós temos esses 3 pontos aí bem interessantes, que é o amor necessidade, o amor apreciativo e o amor dádiva. E nós vamos usar o próprio Lewis, porque ele que explica muito bem isso, né? No amor necessidade, ele diz que nós nascemos desamparados. Nós precisamos dos outros física, emocional e intelectualmente. Precisamos dos outros e queremos saber qualquer coisa até de nós mesmos. Aí tem também o amor apreciativo. O amor apreciativo contempla, suspira e fica em silêncio. Alegra-se que essa maravilha existe, ainda que não para si, e não sentirá totalmente desanimado ao perdê-la. Se contenta com a situação mais do que se não tivesse visto na vida, né? A tivesse visto na vida.
E o amor dádiva, um exemplo típico do amor dádiva seria o amor que move um homem a trabalhar, planejar e ganhar dinheiro para o futuro bem-estar de sua família, que ele morrerá sem ver ou desfrutar. Então, no amor necessidade, nós temos aí a ideia de que você precisa de algo para se satisfazer. No amor contemplativo, você contempla, né? Você tem a experiência e você é absorvido pela experiência, pela beleza. Você sonha com o amado e você vê coisas maravilhosas no próprio amado ou na amada, né? E o amor dádiva, que é um amor doação, que é somente um amor sacrificial que se desprende de todas as coisas para se doar. E o Lewis fala uma coisa bem interessante, que na vida real, graças a Deus, os três elementos do amor se misturam e sucedem um ao outro de momento a momento. E agora nós vamos para o próximo tópico, né? Então esse é só para a gente ter um panorama, porque quando a gente começa a ler os capítulos, a gente percebe que ele sempre volta para essa questão desses três tipos de amor para nos conduzir na leitura, né? Nos demais nas demais categorias de amor, vamos dizer assim. Aí vem, né, o que é Eros, né? Essa palavra aí que o Lewis colocou no livro, né? Ao falar de Eros, quero dizer, é claro, aquele estado emocional que chamamos de estar apaixonado ou, se preferir, estar amando. Então, o que nós temos aqui que Lewis expressa para nós? Ele diz que o Eros, ele é uma variação unicamente humana no livro, que se desenvolve dentro do amor, aquilo que denomino Eros. É a relação mais humana que tem, é o Eros. Os animais não têm isso, só nós temos essa variação. Por isso que ele diz que é uma variação unicamente humana do amor. Então, o Eros é esse estado, né? Isto é, possui uma estrutura, possui uma característica em si que determina esse estado. E esse estado é o estar apaixonado ou estar amando. Então, ele possui uma estrutura, ele possui uma característica que é unicamente humana, tá? É uma variação unicamente humana. E o Eros, né, ele é um sentimento, né? É algo que você sente pela outra pessoa e é um sentimento que depois o Lewis explica, que a gente vai explicar agora, que ele coloca um outro nome na área do sexo, né, na área, como se diz, carnal, né? Então, o Lewis ele faz essa diferença entre o Eros e o Vênus. Ele diz no texto o seguinte: ao carnal, ou ao elemento sexual animal dentro do Eros, pretendo, seguindo a maneira antiga, denominar Vênus. E no Eros, né, ele falando um pouco do Eros, mas olhando para uma variação unicamente humana, que se desenvolve dentro do amor, então é dentro do amor, aquilo que denomino Eros. Então a gente fez esse diagrama aí para ter uma ideia, né, do que se trata esses assuntos. A sexualidade, então, faz parte, que ele caracteriza, é o Vênus, e a parte do amor apaixonado, esse sentimento ardente, é o Eros. Vênus e Eros, tem essa diferença. A sexualidade faz parte desse assunto, que para ele fala o seguinte: a sexualidade faz parte do assunto somente quando se tratar de um ingrediente no estado complexo de estar apaixonado. Essa experiência sexual pode ocorrer sem o Eros, sem que se esteja apaixonado, e tenho certeza que esse Eros inclui outras coisas além da atividade sexual. Então, duas categorias. O Eros, estar apaixonado, e o Vênus corresponde ao elemento sexual. O Eros, parece aqui, né, estar num estado de superioridade. Talvez, como o próprio Lewis diz, né, que é uma variação unicamente humana. Enquanto o Vênus, você percebe que está num estado de inferioridade, isto é, uma menor interação relacional. Apesar disso, os dois estão conectados, tá? O Vênus pode ficar sem o Eros, mas o Eros não fica normalmente, tá? Sem o Vênus, que é a parte animal. Como acontece a relação Eros e Vênus? Muito frequentemente, o que vem primeiro é uma agradável preocupação com a amada, uma preocupação geral, não específica, com ela em sua totalidade.
O homem nesse estado realmente não tem tempo livre para pensar em sexo. Ele está ocupado demais pensando em uma pessoa. E aí que é o interessante, né? O Lewis nos fala dessa particularidade do Eros. Porque é o seguinte, ele fala alguns pontos importantes. Primeiro, você vê que o outro deixa de ser simplesmente a satisfação que você retira dele, mas passa a ser uma pessoa. Então existe uma pessoalidade na relação do Eros. E aí ele diz, de uma maneira misteriosa, mas indiscutível, o amante deseja a mulher amada, ela mesma, não o prazer que ela pode dar. Então, não é um prazer simplesmente necessidade em que você toma um copo de água e você se satisfaz, sacia aquilo. Então, você olha para a pessoa. Ele diz também que o desejo sexual sem o Eros quer isso, a coisa em si. O Eros quer a pessoa amada. Novamente, levantando esse ponto da pessoalidade, da relação pessoal. E, por último, a sexualidade pode funcionar sem o Eros ou como parte do Eros. É o que a gente comentou, né? Tem essa relação entre os dois tipos da variação do amor que ele fala aí, do Eros e do Vênus. Vamos para o próximo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Então, como acontece em relação a Eros, né? Tá ok. Por mim tá ok, pode dar continuidade. Beleza. Então, como acontece essa relação Eros e Vênus, né? Ele diz o seguinte, talvez existam aqueles que primeiro sentiram mero apetite sexual por uma mulher e só depois passaram para a fase do apaixonar-se por ela. Então, o que nós temos aqui em Vênus? Em Vênus, você tem esse apetite mais destacado, né? Enquanto no Eros, você reconhece o outro como uma pessoa, não somente um objeto que você pode usar, pode suprir uma necessidade sua. Vênus não é a maior possibilidade do ser humano de se relacionar. É em Eros que você encontra a sinceridade relacional. Às vezes, como ele diz, primeiro você tem esse apetite, mas, né, normalmente não é assim. Ele fala, primeiro, talvez exista, mas normalmente não é. Tá? Então ele diz o seguinte, o leitor vai perceber que esse Eros, dessa forma, transforma maravilhosamente aquilo que é por excelência um prazer necessidade, tá? No mais apreciativo de todos os prazeres. É a natureza do prazer necessidade, nos mostrando o objeto somente em relação à nossa necessidade, mesmo que essa seja momentânea. Mas no Eros, a necessidade, no seu ponto mais intenso, ele diz, vê o objeto como algo admirável em si, muito mais importante que a sua relação com a necessidade do amante. Então você tem uma mudança aí extraordinária da necessidade para a apreciação. Por isso ele diz que tem essa preocupação com o outro, né? E aí nós temos também um ponto importante, que é a sexualidade e o humor que o Lewis traz no livro, que ele tem uma pegada até... Ele tem esse humor dele, né? O próprio Lewis tem esse humor, quando você lê os escritos dele, você percebe isso. E ele fala uma coisa interessante sobre isso. Ele diz, de maneira mais sexy, as propagandas mostram todo o assunto em termos cativantes, internos e devotos, raramente com um pouco de alegria. Então ele comenta um pouco do período que ele escreveu o livro, que as coisas sobre essa questão sexual é tratada muito seriamente, né? E isso, de alguma forma, prejudica o real lugar da relação sexual na vida do ser humano, né? Então ele está falando um pouco sobre isso. Ele diz também o seguinte aqui. Em Eros, às vezes, parece que estamos voando. Vênus, então, nos puxa de repente e nos lembra que somos como balões presos por fios. Lewis nos apresenta nossas limitações, né? O corpo está sucumbindo, está em degradação, e ele não permite superar as mazelas que nos podem acontecer. Então, o que acontece? O Eros, ele diz que, como nós falamos também, o Eros de alguma forma nos eleva. E a característica de Vênus é essa inferioridade, que é o nosso corpo que está perdendo a vitalidade, o apetite corporal tem suas limitações, né?
Então, aí que está o humor, aí que está a graça. E aí que era para a gente se expressar mais sobre isso. E ele até cita algumas limitações que acontecem com a gente. Por exemplo, o clima, a saúde, a dieta, a circulação sanguínea, tudo isso afeta, né? Então, qual que é a ideia? Que o amor Eros, ele vai permanecer, mas o amor Vênus, essa relação, vamos dizer, amor Vênus, essa relação sexual, ela vai diminuindo com o tempo. E aí que está a graça. Ele até comenta que muitas piadas estão em torno dessa questão, entendeu? É isso que ele está querendo trazer essa graça que deveria ter nessa situação, não tanta seriedade como é tratado. Ele fala, tem a sua seriedade, mas não como ela deve ser, entendeu? Não precisa ser assim como é. E eu gostei muito dessa parte que o Lewis fala, porque até hoje, né, ele fala na época dele, mas até hoje, né, nós ainda não conseguimos conversar sobre isso, de maneira menos séria. Menos séria, né? A gente coloca assim muito, não, nós vamos falar disso e tem que ser sério e tal. E até mesmo na própria igreja, né? Nós vemos essa seriedade. E eu creio até que o pastor lá, o Cláudio Duarte, ele fez muito sucesso, ele faz muito sucesso, porque ele colocou ali um pingo de humor, né? Nessa área, na área de relacionamentos, na área sexual também. Então é isso que ele quer dizer, que você não precisa levar tão a sério, você tem que trazer essa gota de humor. Que nem ele falou, claro que tem momentos que você vai precisar de seriedade, mas nós não podemos ficar preso a essa seriedade que ele está trabalhando, né, no texto. Porque essa seriedade que ele fala pode nos levar a transformar o sexo em um pequeno ídolo, né, na nossa vida. Isso acaba tomando, né, um lugar onde ele não deveria estar, né? E ele diz o seguinte, se você banir a brincadeira e a risada da cama de amor, você pode acabar deixando entrar uma falsa deusa. Então, conforme Lewis, o sexo ele é um complemento. Ele ilustra isso a partir de uma conquista, né? Como se você estivesse cortejando alguém. Aí como que ele faz? Ele traz isso a partir de uma ilustração. Ele fala que o Eros é uma maré que invade a ilha, certo? E o que define uma ilha? A ilha é um conjunto de terra cercado por águas. Pode ser num lago, pode ser num rio ou pode ser no mar. Aí o que acontece? É essa água cercando a ilha que define a existência da ilha. E dentro da ilha existe uma pequena porção, que é uma porção de água doce, que é a gruta, né? E o que acontece? Quando a maré invade, a maré transforma aquela ilha, transforma todas as coisas ali. Então, o Eros, ele reorganiza todas as coisas. O Eros é quem reorganiza, tá? A existência do ser humano, vamos dizer assim, na sua relação. Para finalizarmos, ele diz o seguinte, nessa parte. Mas os amantes sensatos riem disso. Tudo parte do jogo, um jogo de pega-pega, de escapadas, cambalhotas e cabeçadas que devem ser tratados como brincadeiras. Então, essa vida corporal, de alguma forma, tem esse humor que a gente tem que levar para dentro, né, da nossa relação. Beleza? Vamos para o próximo, então. Que é a função do Eros. O Eros faz um homem realmente desejar, não uma mulher, mas uma mulher em particular. Então, novamente, essa pessoalidade que o Eros traz, né? O Eros, ele faz com que o geral, que seria o apetite, como se nós fôssemos animais, né? Não tem essa, tira para todo lado. Não. O Eros reorganiza essa estrutura, aquela pequena gruta é tomada pelo Eros e nós passamos a olhar para uma pessoa em específico. E aí se torna particular. O geral passa a ser o particular. Os perigos de Eros. É na grandeza do Eros que as sementes do perigo estão escondidas. Então, o que acontece? O Eros, por ele ter tanta potência, né? Por ele ter tanta essa vitalidade,
ele pode se tornar algo muito perigoso. Por quê? Ele fala que o Eros pode se tornar um deus. Ele diz na página 145. O Eros, né, falando do Eros, ele fala como um deus. Seu total compromisso, seu total desapego da felicidade, seu total desprendimento consigo mesmo, tudo isso parece a mensagem de um mundo eterno. Então, dentro do Eros, nós temos essa potência contraditória, em que o Eros, que naturalmente está em nós, ele pode se tornar uma doença mortal. Tá? Lucrécio diz o seguinte, conforme Potkin, né, num livro chamado A História da Alegria, que é muito bom esse livro, A História da Alegria, recomendo para vocês, ele diz o seguinte sobre o Eros, ele está comentando um pouco sobre a questão erótica dentro da alegria, né? Ele fala que do Eros, né, do centro mesmo da fonte de deleite, origina-se um jato de amargura que envenena a fragrância das flores. Então, o Eros, ele tem essa potencialidade que é investigada desde a antiguidade, nas histórias de literatura, você vai vendo isso daí, que o Eros, ele tem uma potência ele é tão forte, como ele diz, ele traz o compromisso, ele traz o desapego à felicidade, ele naturalmente está em nós de forma mortal, a ponto de nós fazermos certas coisas que não deveriam ser feitas, né? Como nós vemos em alguns relatos de noticiários, né? Que, por que você fez isso? Porque eu amo ele, por isso que eu pratiquei esse crime, entendeu? Tem esse lado, tem essa questão interessante. A gente vê aí muitos relatos, né, na mídia de o casal termina o relacionamento e o homem ou a mulher fica lá insistindo, dizendo que vai se suicidar, dizendo que vai se matar, isso. E é o perigo, né? Realmente a pessoa ela tem que ter discernimento, né? Entender essa separação, né? Do quão isso está dominando a sua vida, né? Que você está disposto a se matar por causa de uma pessoa, por causa de um sentimento. Né? Isso mesmo. Continuando, o perigo do Eros no casamento. Então nós vimos aí que existe um perigo real. Então Lewis fala o seguinte, o perigo real não me parece ser que os amantes vão idolatrar um ao outro, não tem relação com o outro, mas sim que idolatrarão o próprio Eros. Isso é muito interessante, né? Que no Eros, que você tem essa experiência elevada, você acaba colocando a esperança no Eros, na própria paixão. O Eros, então, te deixa extasiado. O perigo está em que ele é tão nobre, tão assustadoramente potente, a ponto do casal negligenciar-se a si e o casamento e olhar somente para o Eros. Eles achando que a paixão é que vai manter o casamento deles. A própria paixão, o próprio estado de apaixonado, né? Então, o que nós temos aqui? O estado de estar apaixonado é uma coisa boa, não é ruim. Mas a finalidade de estar apaixonado per si, em si mesmo, isolando o Eros em um lugar que não deveria ser dele, acaba prejudicando as relações. Tá? E conforme Lewis fala, né, um casal cujo casamento certamente estará a perigo por causa deles, possivelmente arruinado, é aqueles que idolatram o Eros. Então você acaba mudando, você não está olhando o outro, você está olhando para o Eros. É interessante isso, né? Starosky, um autor, tem um livro também muito bacana, que ele concilia Lewis com Joseph Piper, ele diz o seguinte: porém, como toda diversidade, todo encanto, toda beleza da vida se compõe de luzes e de sombras, também Eros contém os seus perigos, desvios e perversões que necessitam de correção. Entendeu? Tem esse lado aí que é importante a gente prestar atenção em relação ao Eros dentro do casamento. E o ponto para nós finalizarmos, que é muito importante, é que Lewis ele diz o seguinte sobre o lugar do Eros e como que o Eros tem que ser dominado, como o Eros tem que ser governado. Entretanto, sozinho, ele não pode ser aquilo que deveria. Se quiser continuar como Eros, perceba, para ser o Eros na forma que ele é, para continuar como Eros, precisa de algo, ele precisa de ajuda. Portanto, precisa ser governado.
o Deus morre ou se torna um demônio, a não ser que obedeça a Deus. Esse é o ponto, né? E aí, eu queria ver com vocês um outro ponto importante. Então, na verdade, nós vamos terminar aqui. Considerações finais, né? Tem essa imagem aí do The Last, que é um filme do Naruto, de 2014, em que ele está conversando com a Sakura, que é uma outra personagem de cabelo rosa, e nós temos a Hinata conversando também com a Sakura. E o que acontece? Ela diz o seguinte: o Naruto é tão tapado, talvez ele não saiba o que é o amor. Aí a Sakura responde: como assim, Sakura? Né? Perdão, a Hinata. Como assim, Sakura? Aí, logo abaixo, diferenciar amar alguém, né? Amar o Larmin a amar alguém, né? Aí o Naruto. E não é a mesma coisa amar o Lamen, né? O Lamen ou uma pessoa? Então o que a gente tira daí? Que nós precisamos ser educados em relação ao que é o amor. Nós temos todos esses amores que o Lewis estabelece naturalmente em nós. No entanto, se nós não tivermos uma referência correta, esses amores são distorcidos. E a solução que Lewis traz é a melhor, porque ele traz a solução teorreferente, em que Deus passa a ser aquele que criou o ser humano e que estabeleceu essas coisas, é o único que pode organizar e reorganizar esses pontos dentro de nós, né? Somente ele pode fazer isso, só ele pode organizar isso dentro de nós. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem algum ponto para falar, a gente está aqui pronto para conversar. Perfeito. Parabéns, João, parabéns, Camila. Foi ótima a apresentação. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Alguém tem uma colocação? Desculpem. Alguém tem alguma colocação? Pode falar, Lorde. Boa tarde, João, tudo bom? Lorde ou Vinícius? Ele mesmo. É a primeira vez que eu tinha feito esse programa. João, eu ouvi a sua apresentação, gostei muito. Aí eu queria fazer a pergunta para você assim de coisa, né? Hoje, na cultura popular, nos filmes, nas músicas, né, nós vamos tratar de forma muito trivial e banal a questão do amor, né? Assim, o que o Lewis ele já previu, ele já fez uma certa crítica a essa modernidade, naquele contexto em que ele já estava, já podia-se dizer que estava quase igual, já estava deslanchando para se ficar igual hoje. Você compreendeu a pergunta? Sim, compreendi. O Lewis tem uma parte no livro em que ele fala que o Eros, que é esse estar apaixonado, ele não é o que, vamos dizer assim, mantém o casamento. E ele cita, por exemplo, os avós deles, os avós dos antepassados e tal, que não casaram por Eros. Foram pessoas arranjadas. E aí essas pessoas, elas passaram a se amar com a relação pessoal delas. E aí, o que acontece? O que ele quer explicar com isso? Quando você focaliza demais o Eros, você destaca demais o Eros, você acha que a única forma de você ter uma relação é a partir dessa dimensão do Eros, de estar apaixonado excessivamente. E aí você já está colocando o Eros no lugar errado. Entendeu? Já colocou o Eros no lugar errado, porque o foco não é o próprio Eros, mas sim a pessoa que você ama. Ele começa a falar isso. Então, esse desenrolar dentro de nós, do Eros, novamente, só pode ser reorganizado quando você tem a referência correta. No caso, uma teorreferência, em que o Deus que criou o ser humano é capaz de dizer como aquilo funciona, vamos dizer, entre aspas, funciona, tá? Porque naturalmente isso já está em nós. Mas como nós sabemos, por causa da distorção do pecado, da queda que não nos é contada, isso você pode ver na antiguidade, por exemplo, Romeu e Julieta, entre outros romances em que o Eros ele é distorcido ao ponto de você fazer práticas erradas, de você, que minha esposa citou, cara, eu te amo, então se você não voltar para mim, eu vou me matar. O foco não está na pessoa, está nele. Passou a ser ele o foco, não a pessoa.
E realmente o que você falou, né? O Lewis, ele meio que como se fosse previu, né, o que está acontecendo hoje, né? Que realmente as músicas banalizam o sentimento, né? O Eros, banalizam o Vênus, né? Hoje em dia é o que mais a gente vê. Realmente ele é o que acontece, né? Desde antes, né? Desde a época do Lewis ali ele fala, né? E é o que realmente o João falou, né? O Eros, ele não precisa ser o primeiro lugar, né? Hoje em dia ainda nós temos casamentos arranjados, não aqui no Brasil não mais, mas em outros países, né? Na Índia, os próprios muçulmanos, né? Na Coreia do Sul acontece ainda muitos casamentos arranjados, no Japão, e são casamentos que dão certo, né? Não, o foco não é o Eros, mas depois se transforma. O Lewis falou uma coisa bem interessante que não está no slide, que muitas vezes, o que acontece? Nós simplificamos o Eros. E essa simplificação tem relação com o amor era visto, e é visto ainda hoje, como apenas o resultado do Vênus, da interação sexual. O Vênus passa a ser uma questão principal. Então, Eros, como ele disse, os evolucionistas falam que parte dessa questão biológica. Então você traz um materialismo ou fisicalismo excessivo para o Eros. Tudo depende de uma função orgânica, uma função estritamente física. Né? E aí ele falou assim, não, o Eros é muito mais que isso. Você não pode limitar o Eros a um fenômeno físico. E talvez esse seja o problema, porque aí você torna esses filmes, né, focalizando nisso. E aí toda a estrutura do Eros é desmoronada, ela se destrói, porque esse não é o materialismo em si, entendeu? O fisicalismo. O fenômeno não depende somente das questões químicas, física, biológica. E ele tem até uma frase muito legal, que ele fala assim, ó, você pode racionalizar o Eros, né? E aí isso vai matar o Eros. Você mataria o Eros, porque imagina você falar, que montanha bonita. Aí o cara fala assim, tá vendo essa montanha? Ela tá lá no seu olho, lá no nervo óptico e tal, explicar para você. O Eros não é isso, não precisa dessa racionalização excessiva. Exato. Existe um equívoco. Isso é uma atitude reducionista, né? Toda atitude reducionista vai explicar algo em termos de outra coisa. Então, por exemplo, hoje nós temos a neurociência, nós conhecemos os processos bioquímicos e hormonais, o funcionamento do cérebro e do corpo, quando uma pessoa sente em algum nível uma atração por outra pessoa, né? Explicar o amor em termos de fenômenos físicos, químicos e neurológicos não é explicar o amor, é explicar o que acontece com o corpo humano quando alguém sente ou vivencia essa coisa chamada amor. Porque, veja, o nosso corpo, ele reage a essas relações. O amor é algo que acontece fora do ser humano, mas que possuem reflexos internos. O que eu estou querendo dizer aqui, em termos biológicos, o amor ele não é uma coisa puramente biologicista, mas ele tem reflexos biológicos. O amor, e eu acho que aí o Lewis ele coloca muito bem quando ele fala sobre quando você ama uma mulher, uma pessoa, você ama uma pessoa. Você não está necessariamente, inicialmente, preocupado com o sexo em si. Você tem primeiro uma afeição, e é o que diferencia a afeição pura do amor eros, né? Você tem inicialmente, talvez, né, uma afeição que ela escalona para uma atração sexual, né? Você olha a pessoa primeiro pelo que ela é, para depois olhar aquilo, prestar atenção naquilo que dentro de você evidencia uma atração sexual, né? O seu desejo, as questões hormonais, né?
o próprio corpo funcionando ali, por exemplo, quando você gosta de alguém, né, e você sente uma atração, você vê a pessoa, sua mão gela, o coração acelera, né, você sente um certo frio na barriga. Isso são reflexos psicossomáticos. Então, essa atitude é muitas vezes uma atitude biologicista de reduzir o amor ao que acontece no organismo, do ponto de vista bioquímico, neurológico, hormonal, né? Ele deixa de lado o que de fato o amor é. Por exemplo, do ponto de vista evolucionista, a coragem é uma coisa contrassenso. Entende? Se o pressuposto fundamental é a preservação da sua espécie, um homem ou uma mulher que se sacrifica por algo a ponto de dar a própria vida, biologicamente falando, do ponto de vista evolutivo, é alguém que está indo contra a sua natureza biológica. A natureza biológica é a fuga, é a autoproteção, é a autopreservação, né? Então, veja, essas coisas, elas estão muito mais em um nível moral, né, que evidencia algo muito mais para além da materialidade do que puramente um reflexo biológico. Eu acho que aí também entra o que o Vinícius colocou, o nosso Lorde Mota, ele colocou algo com relação à cultura atual, e o Vinícius, o João tocou na confusão que se faz entre Eros e Vênus, né? Mas eu acho que, se eu me lembro bem do texto, o Lewis ele apresenta bem no início do capítulo uma distinção entre o que a nossa cultura hoje confunde com Eros, e que não é o Eros, que é o amor porneia. Entende? A nossa cultura hoje é uma cultura, e na época já... Lewis escreve esse livro, sei lá, 40 e pouco, 50, antes da década de 60. Aí você tem em 64 a Revolução Cultural, né? Aí você tem aí a emergência de um movimento feminista ganhando força, né? Uma ação contracultural, tal. Mas veja, pessoas assim terem relações sexuais sem necessariamente casar, ou homens que olham para mulheres puramente do ponto de vista sexual como um objeto, ou mulheres que se colocam nessa situação. Isso existe desde quando o mundo é mundo, né? Isso não é uma coisa que, tipo, naquela época a galera era assim, bonitinha, e hoje tá... Não. O que eu acho que nós temos hoje é o ganho de valor de mercado e marketing que a porneia ganha. Ou seja, a porneia, e aí a pornografia, ganha uma indústria, né? Se torna um mercado porque se torna uma indústria de produção cultural. Aí hoje, por exemplo, o que você tem? Se você olhar na timeline, aí se a sua timeline do YouTube, por exemplo, foi tomada por podcast, né? Você vai ter em vários podcasts atrizes pornô, atores pornôs, né, sendo entrevistados e muitas vezes sendo colocados como uma representação de um padrão sexual a ser atingido. Veja, isso é claramente a prova de que uma cultura está doente. Se eu não me engano, acho que é no Cristianismo Puro e Simples que ele vai trazer esse argumento. Não sei se é necessariamente nos Quatro Amores, mas o Lewis fala o seguinte: imagine se nós vivêssemos uma sociedade que só fala de comida. Imagine se nós vivêssemos numa sociedade em que homens vão a um bar para ver, por exemplo, pratos luxuosos serem desvelados na frente dele, e eles representam aí, e eles atingem um prazer e um ápice visual dentro disso. Isso, se a comida é, de fato, um objeto último de adoração de uma cultura, isso é a maior evidência que essa cultura está doente. Ora, ele está falando justamente isso para criar um paralelo, né, com a sexualização da nossa cultura, né? E ele já está falando isso na década de 50, né, 40 e pouco, 50, que foi o período que o Cristianismo Puro e Simples foi escrito. Veja,
nós vivemos numa cultura em que o sexo ele não é parte de uma estrutura maior de significado e sentido para que duas pessoas possam viver uma vida conjunta, né? Essa concepção é o eros, como um complemento a uma vida a dois, né? Nós vivemos uma cultura da pornografia. A nossa cultura é uma cultura da pornografização, não sei se a palavra certa é essa, mas a nossa cultura é uma cultura que a porneia foi colocada no lugar do amor eros. E é interessante porque, por exemplo, o próprio sexo em si, ele não é o problema. Porque o Lewis fala que tem o Vênus faz parte de nós. Mas quando, até agora, que nós estamos conversando, né, o Vênus é distorcido e se torna a porneia, aí está o problema, que é a ideia, entendeu? Porque eu acho que o argumento dele é justamente esse, se eu não estou enganado, a distorção do Vênus e a confusão disso, do Eros, com a porneia. A porneia. Porque, por exemplo, você tem o Eros aqui em cima, que é a questão de você se elevar, entendeu? Você está flutuando, você está apaixonado. E o Vênus, por que a ideia de ele te puxa? Porque lembra das suas limitações. Por exemplo, você quer estar da animalidade dos seus desejos sexuais, né? Oi? Da animalidade dos seus desejos sexuais. Isso mesmo. Essa é a questão. Quando você está lá focado no Vênus, você foca demais nele e ele é distorcido, isso é prejudicial à sua percepção do Eros. Entendeu? Você pensa que... E aí que tá o lance, que se você lê Lewis, ele quer te educar, vamos dizer assim, mostrando as variações, falando, não é simplesmente como beber uma água e você se satisfaz. Você passa a olhar a pessoa, ela deixa de ser um objeto. E a porneia faz o quê? O outro é um objeto, apenas que satisfaz. Você acabou, deixou de lado e foi embora. Bebeu água, insatisfeito, acabou, entendeu? Supriu a sua necessidade. E Exato. Não é isso, Eros. Não é só suprir a sua necessidade. E uma coisa que é muito interessante, inclusive no Rosto de Deus, o Roger Scruton vai tratar um pouco sobre isso. Como que é visto, como que os indivíduos são enxergados na pornografia? Entende? Você perde a pessoa. Você tem puramente a objetificação do indivíduo. E a nossa cultura vê as pessoas simplesmente como masturbadores realistas, digamos assim, masturbadores realísticos, ok? A nossa cultura hoje vê, por exemplo, um homem vê uma mulher, se ele não tem esse elemento de Eros e Vênus, né, se ele vê puramente pela lente da porneia, uma mulher vai ser um depósito de esperma, e desculpe o peso da expressão, né? É uma expressão ruim, mas é assim que as pessoas se veem, né? E um homem vai ser para uma mulher vai ser um masturbador, né? Vai ser um vibrador ali, um consolo que é realístico. A realidade das relações humanas que estão governadas pela porneia é que as pessoas são apenas objetos, e aquela relação que o Roger Scruton traz no Rosto de Deus, de indicar o rosto como o locus da personalidade, ela se perde, cara. E ela se perde. E aí o ponto é, por exemplo, nossas famílias, na construção da nossa sociedade, o quão isso tem entrado e tem modificado essas relações. Por exemplo, um homem e uma mulher que se casam, e aqui eu já vou deixar uma pergunta aí para os casados, e a gente fica quieto, né, Vinícius? Porque a gente não é casado. Um homem e uma mulher que se casam, que não tem a noção dessa coerência interna entre Eros e Vênus, mas que a sua concepção de amor é apenas a porneia, esse homem vai ver a sua esposa apenas como um objeto, e a sua esposa vai ver seu marido apenas como um objeto. E em muitas relações, se as suas expectativas elas não são realistas, eu não sou casado não, cara. Essas
nessa construção, né? As expectativas que se criam é a reprodutibilidade daquilo que se vê na pornografia, não é o amor, o cuidado, né? A vida a dois, o sexo como um complemento dessa intimidade, né? Faz tempo que eu estou para tio. Eu já sou tio-avô. Então, entende essas paradas? Como que vocês enxergam essa questão? Né? Vocês são casados, essa relação entre Eros e Vênus dentro dessa dimensão matrimonial, né? E como que é a labuta diária para não cair na porneia. E aqui eu não estou falando necessariamente a pornografia, assistir pornografia, coisa do tipo, mas é justamente essa concepção de mundo e essa visão sexual, sexualizada, que a nossa cultura constrói. Eu vou tomar o próprio Lewis como referencial para tratar esse assunto. É o que ele diz. Se não morre, né, na frase dele, se o Deus morre, o Deus morre ou se torna um demônio, a não ser que obedeça a Deus. Então, o fato é que se você está vinculando toda a sua existência à questão do Eros e do Vênus, você fará com que a sua existência seja diminuída, vamos dizer assim. Porque o mais elevado do ser tem relação com aquele que criou o próprio ser, que é o Deus Supremo. No nosso caso, como cristãos, alguns, né, têm denominado como Yahvé ou Javé, e aí, a partir daquilo que Deus ordena, e no caso de Lewis, né, ele como um bom anglicano, ele entende isso, que o cristianismo, a partir daquilo que Deus revelou, é o que vai estruturar, reorganizar, aquele que vai trazer a resposta, aquele que vai fazer com que você entenda o seu lugar e o seu papel, como homem e como mulher, a partir do que o próprio Deus denominou como sendo amor. Porque primeiro João, né, Lewis até começa assim falando, Deus é amor. Opa, peraí, a história mudou totalmente. Totalmente, porque antes a gente pensava, meu amor é aquele amor entre eu e minha mãe, eu e meu pai, eu e minha esposa, é amor. Mas peraí, o amor é um negócio, Deus é amor, é um negócio muito grande, é um negócio que não é simplesmente essa relação minha aqui, ou com os meus parentes e tal, ele é maior. É o que o Naruto não soube expressar. Para ele, o Armin e a relação com a Hinata era a mesma coisa. E nós somos assim, nós não sabemos. Mas aí quando a referência vem de Deus é amor, aí sim a coisa começa a se organizar dentro de nós e nós passamos a olhar o outro diferente, entendendo essa pessoalidade. Porque a relação com Deus é uma relação pessoal. E a partir dessa pessoalidade, você começa a entender quem é o outro. Você não passa a pensar no que, mas em quem. Esse é o ponto. E voltando mais um pouco no que o David falou, a questão que você vai muito para a parte, assim que você casa, né? Se você vai muito para o Vênus, pensando só nisso, você acaba se prejudicando, porque você coloca uma expectativa alta, né? Principalmente quem se casou tendo tido outros relacionamentos, né? Antes. E quem não teve está totalmente cego, porque você não entende nada, você não sabe nada. E, infelizmente, David, alguma dessas coisas do Vênus ser colocado em primeiro lugar ainda vai acontecer na nossa sociedade, porque as pessoas, como o Lewis fala, colocam esse assunto sexual, o sexo, como um assunto muito privado, muito restrito. Não conversam com seus filhos, não falam abertamente com seus filhos, e aí, como você falou, as crianças, os adolescentes, né, principalmente os adolescentes, eles vão assistir o pornô. E o que o pornô ensina sobre sexo, sobre relacionamento? Não ensina nada. Ensina uma coisa totalmente errada, totalmente oposta do que realmente é
dentro do casamento, né, um ato sexual, que é realmente, né? E nós temos que mudar isso, principalmente nós cristãos, temos que falar mais sobre esse assunto, que é muito tido, como o Lewis falou, né, uma coisa assim muito séria. Você tem que trazer um humor, tem que ser engraçado, tem que ser leve. E você tem que trazer essa leveza para essas questões. Exato, e parte do sexo ser um tabu é muito porque ele também é um ídolo. Isso, é o que o Lewis fala, por ele ser esse ídolo. Porque assim, se a gente parar para pensar, vamos colocar isso num contexto apologético, né? Vamos lá. Quando você entra na universidade e você lida com pessoas que não têm a mesma crença religiosa que você, e essas pessoas, em certa medida, fazem piadas ácidas com o seu Deus, né? Qual que é a sua resposta muitas vezes? É você ficar chateado, você ficar magoado, você ficar meio, poxa, mas ele não vê as coisas do jeito certo, né? Nunca é uma atitude de que, por exemplo, quando alguém chega e vira e fala para mim, pô, mas Deus é tipo um espaguete no universo, né? No fundo do universo e tal, que é um argumento do Richard Dawkins, eu acho que é esse, não, do Carl Sagan, né? Ou o argumento... Poeira cósmica, poeira cósmica. Não, outro argumento é que Deus é como o dragão na garagem, né? Ele tá lá, mas você nunca consegue ver, porque esse dragão aí ele inventa, não sei o quê. Aí a gente muitas vezes fica ofendido, a gente fica chateado. E quando a gente trata o sexo como um ídolo, como um Deus, a crítica a esse Deus, muitas vezes, ou a mera exposição das fragilidades desse Deus, né, gera o desconforto, né? Gera ali uma atitude da gente, opa, peraí, a parada não é assim, como que eu vou tratar disso com uma criança, não sei o quê. Agora, eu acho que o ponto, justamente, o Lewis, quando ele fala de tratar como uma dádiva, de tratar como com humor, é entender que, assim, o sexo, dentro de uma estrutura correta, coerente, ele é uma dádiva. Ok? Trocando em miúdos, ele é brincadeira de gente adulta. Entende? Um homem e uma mulher, eles vão se aproximar sexualmente porque é bom, porque é gostoso, porque você encontra prazer. Entende? E se você parar para pensar, quem tem uma experiência sexual vai e gosta da coisa, né? Tem aqueles que não gostam, vai lembrar que muito da satisfação que você encontra naquilo tem muito da satisfação que você encontrava quando você brincava quando era criança. Entende? Então, veja, a leveza está justamente em tratar a sexualidade dentro de uma coisa e tratar com humor é muito mais tratar ela como uma dádiva, é um presente dado, uma coisa que a gente pode realizar junto, em conjunto, né? Obviamente que, bom, eu estou falando isso, eu não sou virgem, né? Eu converti velho e já tive experiências sexuais, tive namoradas, tal, nunca casei, mas sou rodado, como diz aí, né? Então, assim, tem esse elemento que é muito importante, né? Então, esse tabu com relação ao sexo é muito porque a gente encontra ainda no sexo uma idolatria. Evelise, você tem alguma colocação? Polêmicas? Polêmicas. Primeiramente, quero parabenizar, né, o João e a Camila pela excelente apresentação. Foi, assim, bem didático, né, bem esclarecedor, assim. Também gostei bastante das escolhas de filmes e séries. Muito bom mesmo. Bom, eu concordo com o que o João falou, né, com relação a posição de cada um dentro do casamento, assim, né?
Então, assim, para quem é cristão, eu acho que isso não é algo assim problemático, né? E claro que desde que você entenda qual é o teu papel ali dentro daquele relacionamento, né? Porque homens e mulheres têm papéis distintos, ainda que eles se completem, se complementem, né? Devido ao perfil masculino e ao perfil feminino. Então, assim, eu acredito que se a coisa andar dentro do planejamento mesmo que Deus muito cuidadosamente fez com relação ao matrimônio, ao casamento, eu acredito que não tem nada assim muito algo muito não seria problemático a palavra, mas assim, eu acredito que a coisa ande tranquilamente, assim, né? Aí, claro, com relação ao mundo, a gente já não tem um parâmetro, porque é tudo muito volátil, né? As coisas mudam, quer acompanhar a moda, né? Sempre tem uma moda diferente, sempre tem alguém querendo inovar, sempre tem alguém querendo ser mais criativo que o outro, né? E aí vai surgindo muitas aberrações também nesse sentido, que a gente está vendo muito aí na mídia, né? Inclusive coisas absurdas assim. E eu acredito que é essa confusão, né, entre Eros e Vênus aí, e principalmente eu acho que o ponto de distorção ali tem muito a ver com a questão do hedonismo, né? No fundo, o ser humano ele é o próprio Deus dele, né? É assim que ele se vê. Então, assim, ele quer tudo para ele sentir prazer, para ele ter as suas necessidades atendidas, né? Ele quer tudo para ele não sofrer, ele quer evitar esse sofrimento ao máximo, ele quer evitar essa ausência, essa falta, ele não quer passar por nada disso, né? E aí a gente entra também na questão de, como a Camila comentou ali, então, quer dizer, o cônjuge, enfim, não quer abrir mão daquela pessoa, e aí já ameaça, e já tem agressões e tentativa de suicídio e tudo mais, porque ele não quer abrir mão daquela pessoa. Por quê? Será que ele está pensando na pessoa? Não, né? Ele está pensando apenas em si mesmo, porque quando você está dentro de uma questão equilibrada na questão de relacionamento, você entende que a coisa chegou ao fim e está tudo bem, cada um segue seu rumo, vai ter ali um período de dor, de sofrimento, né? Só que você entende que a coisa não, vocês já não estão mais na mesma vibe, como se diz, né? E cada um segue seu rumo e tá tudo bem, né? Então, assim, quando a coisa é equilibrada, né? Quando a coisa tá dentro de um padrão ali que mais a ver com o que Deus colocou mesmo, né? Em relação a relacionamentos, assim. Aí, claro, quando tem essa distorção, você não quer abrir mão, você não quer sofrer, né? Porque a pessoa sofre realmente. Quando você ama alguém, mas não é correspondido e a outra pessoa já quer partir para outra e tal. Então, assim, muitas pessoas não conseguem lidar, né, com essa questão do sofrimento ali. Então, assim, eu vejo dessa maneira, sabe? Quando você segue realmente a linha que foi proposta, né? Você está dentro do contexto ali da criação mesmo de Deus, como foi criado isso, né? Essa questão do casamento, relacionamento. Eu acredito que a coisa anda tranquilamente em todas as áreas, né? E você está realmente respaldado ali, porque você não está adivinhando nada, você não está inventando nada, está tudo já prontinho, escrito, e aí os sentimentos ali você e seu esposo, né, sua esposa, vocês se entendem, né, então vocês estão ali juntos, e tem N questões em volta também que vocês precisam estar muito embasados, né, a gente que é casado, assim, a gente tem que ter muita cumplicidade, né, tem que porque são várias questões que realmente a gente precisa lidar no dia a dia, né? Não estou dizendo aqui que quem é cristão e é casado é tudo um mar de rosa, não é assim, entendeu? Tem sim muita luta, tem muitos desafios, né? Mas eu acredito que a coisa não foge muito do controle, não, quando a gente está bem calcado aí, né, no que a palavra de Deus nos ensina com relação ao Evangelho, e o que o próprio Lewis traz, sem ser a parte da distorção, né, do amor eros, o que o Lewis traz mesmo
ali como definição do amor eros, eu acredito que tá realmente tudo muito encaixado, assim. E é isso, pessoal, mais uma vez, parabéns, gostei muito da apresentação de vocês. Show de bola. Pessoal, eu queria aqui, a gente já está chegando aqui a 1 hora, né? Já deu 1 hora da nossa apresentação. Eu queria, antes de passar aí a fala final para o João e para a Camila, eu achei aqui uma citação, na verdade eu expandi um pouco ela, mas eu vou chegar no momento, que é justamente a citação que o Roger Scruton faz da porneia, e ele faz um enlace muito interessante. Se vocês quiserem ouvir toda, eu vou ler toda, né? Mas vai ficar bastante grande, mas entre a concepção de amor na tradição cristã, né? A relação e como é expressa a imagem pública da mulher no Islã, né? Passando pela pornografia moderna, né? Concluindo aí na nossa cultura, os nossos ídolos pop como entidades, né? Ídolos sensuais, sexuais, né? Se vocês quiserem, eu leio inteiro, mas eu acho que tem alguns trechos aqui, inclusive o Scruton cita o Lewis nos Quatro Amores. Tá? Vocês querem que eu leia inteiro? Ou vocês querem que eu faça a seleção das partes que eu achei interessante? Faz a seleção das partes aí. Então, beleza. Ela sintetiza aí. Usa o seu poder de síntese. Não, aí você está exigindo demais de mim. Mas anotem aí, quem tem o livro, O Rosto de Deus, anotem aí que vai da página 142 até a página 146. Na verdade, é um capítulo à parte, né? Mas ele traz aqui a concepção, que é o ponto que o Lewis trata no final, né? Do amor eros, ele ser redimido pelo amor divino, né? Para não se tornar um ídolo. Ele fala assim, no entendimento cristão, o matrimônio é um sacramento, o que significa uma união forjada na presença de Deus. E o propósito do sacramento é incorporar o eros ao mundo de ágape, a fim de garantir que o rosto do amante ainda pode estar voltada para o mundo dos outros. As sociedades humanas diferem quanto à maneira como lidam com esse fenômeno. Algumas nem sequer tentam fazê-lo. Então, aqui ele está falando justamente sobre essa incorporação do eros na caridade. Entende? Aí ele vai aqui voltar, e aqui é o trecho onde ele cita o Lewis, ele vai falar de Tomás de Aquino. A noção tomista do amor como querer o ser e o florescer de outro, presume uma espécie de separação existencial entre o amante e o amado. Eu quero seu ser, querendo que você seja alheio a mim. No amor erótico, porém, há um laço existencial. Os parceiros estão amarrados um ao outro, ou envolvidos, como se costuma dizer. Isso é um impedimento para a atitude descrita por São Tomás de Aquino. Não quero que meu amante seja inteiramente alheio a mim, nem fico feliz por ele, no mesmo sentido em que fico feliz por outros quando eles obtêm algo que desejam. Isso é uma explicação parcial do fato observado anteriormente, de que os amantes não olham um para o outro, mas se perscrutam e vasculham os olhos e o rosto do amado atrás da coisa com que buscam unir-se e com o qual nunca podem verdadeiramente unir-se, porque não se trata de uma coisa, mas de uma perspectiva definida por toda eternidade como alheia à minha. C.S. Lewis formula isso muito bem quando diz que os amigos
permanecem lado a lado, ao passo que os amantes permanecem face a face. É apropriado dizer que algo sobre o destino do rosto no mundo em que entramos, um mundo em que Eros está sendo rapidamente dissociado de compromissos interpessoais e redesenhado como mercadoria. Aí a questão da indústria da pornografia. Ele vai entrar agora. A primeira vítima desse processo é o rosto, que tem de ser submetido ao domínio do corpo para ser mostrado como vencido, apagado ou cuspido. A tendência subjacente das imagens eróticas de nossa época é mostrar o corpo como foco e sentido do desejo, o lugar onde tudo ocorre, no espasmo momentâneo de prazer sensual, em que a alma é, na melhor das hipóteses, uma espectadora e não parte do jogo. Na pornografia, o rosto não tem um papel a desempenhar, exceto o de ser submetido ao império do corpo. Os beijos não têm importância e os olhos olham para o nada, já que não buscam nada além do prazer imediato. Vejam, o olho já não olha no olho do objeto amado, buscando reconhecer o seu interior, conhecer, perscrutar o seu interior. Né? Ele está olhando para o nada, porque não importa o outro, importa o prazer que o outro causa. Tudo isso corresponde a uma marginalização, efetivamente uma espécie de profanação do rosto humano. E essa profanação do rosto é também uma anulação do sujeito. O sexo na cultura pornográfica não é uma relação entre sujeitos, mas uma relação entre objetos. E qualquer coisa que possa entrar para impedir essa concepção do ato sexual, o rosto, em particular, tem de ser coberto, desfigurado ou cuspida, como se fosse uma intrusão inconveniente do juízo, numa espera em que tudo acontece. Tudo isso é antecipado pelo romance pornográfico, a história de Ou, em que mulheres escravizadas e aprisionadas são instruídas a ignorar a identidade dos homens que desfrutam delas e a submeter o rosto ao pênis e são desfiguradas por ele. Aí, para concluir, um desenvolvimento paralelo pode ser testemunhado no mundo dos ídolos sexuais. Modelos e estrelas pop tendem a exibir rostos retraídos, carrancudos e fechados. Pouco ou nada é dado pelo rosto deles, que não oferecem convite nenhum ao amor ou ao companheirismo. A função do rosto dos modelos é colocar o corpo em destaque. O rosto é apenas uma das atrações do corpo, sem nenhum papel a desempenhar como foco do interesse do outro. Ele é caracterizado por um vazio quase metafísico, como se não houvesse alma dentro, mas apenas como Henry James certa vez escreveu, um gatinho morto ou um novelo. Como chegamos a esse ponto é uma questão profunda que devo evitar. Uma coisa, porém, é certa. Nem sempre as coisas foram assim. Os símbolos e ídolos sexuais sempre existiram, mas raramente antes eles careceram de um rosto. O fantástico disso é que a desconfiguração da relação Eros e a relação Vênus, não apenas na relação matrimonial, mas na cultura mais ampla, gera uma desconfiguração das relações humanas.
seres humanos não são mais relacionados por meio do amor, né? E essa relação já não é mais mediada pela caridade, pelo amor ágape, mas eles são relacionados pela objetificação, pelo que elas podem oferecer ou não para os outros, né? Bom, essa eu acho que é um excelente complemento ao texto do Lewis. É um texto muito interessante, esse texto do Roger Scruton. Nós lemos ano passado, né? O Marcelo trouxe para a gente. É um texto muito profundo, galera. Vale muito a pena ler. Enfim. João, Camila, alguma colocação final para a gente finalizar aí a nossa reunião de hoje? O que eu tenho a dizer é indicar para você ler Os Quatro Amores, que é uma forma já de você se educar, sabe? Entender melhor o que é o amor. Como o Lewis trabalha isso, é fantástico, porque ele consegue dissecar para você, ele consegue ampliar. É como se ele colocasse um microscópio no amor e começasse a perceber todas as nuances que existem dentro do amor. Acho que vale muito a pena ler esse livro e vai trazer um benefício para você entender melhor. Quem tem, e assim, ao ler, você se autocorrige, você se corrige, né? O Lewis parece que está conversando com você. Eu acho que é isso só. O Lewis é muito didático. Camila, alguma observação? Esse texto aí que você leu, né, muito bom, ele escreve muito bem, né, e é isso que o João falou, né, faço das palavras dele a minha, né. Vamos ler, né, o livro de C.S. Lewis vamos aprender, né, cada dia mais, e também ler a palavra de Deus, né, com certeza ela deve ser a primeira da nossa vida, né, que lá fala de tudo também. Deus nos ensina de tudo, né? Evelise, algum recado? Só agradecer, né, pela disponibilidade do João, da Camila, né, por terem dedicado aí, né, esse preparo, né, ficou muito bom realmente o estudo deles. Agradecer, né, por eles terem contribuído com a gente aí, com certeza colaborou muito, né, para o nosso estudo aí desse livro, né, que está cada dia mais surpreendente, né, assim, então é bem isso mesmo, né, o C.S. Lewis, ele consegue trazer essas questões, assim, e para a gente refletir mesmo, né, esse é o intuito, a gente aprofundar um pouquinho mais, assim, para a gente refletir para a nossa própria vida, né, o que podemos melhorar, onde que a gente está indo, né, porque às vezes a gente pode estar agindo de uma maneira, achando que está certo, e aí como ele traz as diferenças, né, do amor em si, da distorção, a gente consegue perceber, né, em que ponto que a gente está do amor. Então, é isso mesmo, sabe? É super indicada a leitura aí do livro, para a gente poder refletir para a nossa própria vida mesmo, a questão dos amores. E só convidar o pessoal para estar no próximo domingo com a gente também, né, para ver para a gente trabalhar o último dos amores aí, que é a caridade. Exato. Um abração para todo mundo. A professora Juliana vai trazer essa reflexão para a gente, né? Acabou? E vai ser muito bom. Galera... Vai fechar o assunto, né? Vamos fazer o fechamento do assunto. Eu estou gostando bastante, eu acho que a gente pegou uma mão aí, conseguindo fluir bem, né? Nas apresentações, na nossa conversa, foi bem legal. Pessoal, eu gostaria de me despedir da galera, mas vocês que estão aqui na live comigo, não saem ainda não. Eu vou fechar a gravação, tá? E a gente finaliza o nosso papo em off. Galera, para quem vai assistir, muito obrigado. Obrigado, João aí, Camila. Foi excelente. Obrigado, Evelise. Obrigado, Vinícius, que teve que sair também. Tá? E vão acompanhando aí o canal. E se inscrevam, deem like. Ó, me senti um youtuber agora. Verdade. Rico. Pessoal, muito obrigado aí. Eu vou finalizar a gravação, tá? E já eu subo o vídeo e libero o link para vocês. Tá? Obrigadão, um abraço e até breve.